Boa noite, meu nome é Ademar, tenho 64 anos e sou natural do município de Barreiras, na Bahia. Hoje tenho um pequeno comércio na cidade, mas durante muitos anos fui caminhoneiro e rodei por esse Brasil todo. Cheguei até o Paraguai, Argentina e Venezuela de vez em quando. Durante minhas viagens vi muita coisa estranha, do tipo que deixaria qualquer valentão tremendo na base. Mas uma delas me fez abandonar de vez a boleia e abrir o mercadinho que tenho hoje. Por muito tempo me senti desconfortável em contar essa história. Mesmo hoje, mais de 20 anos depois do acontecido, ainda sinto um nó na garganta e um arrepio ao lembrar. Mas acho importante que as pessoas saibam que existem muito mais coisas nessas estradas que não podem ser explicadas. É muito terror antigo, criaturas tenebrosas e obscuras, muito perigo. O sobrenatural caminha pelos acostamentos de formas tão estranhas que nem a mente do escritor mais criativo poderia imaginar. Tudo começou no final dos anos 90, em 1998, para ser mais exato. Era uma época difícil, mas cheia de esperanças. Eu havia recebido uma carga de bois que deveria levar até um frigorífico. Como era uma carga viva, precisava ser transportada com todo o cuidado. O plano era sair na madrugada de quinta-feira do interior do Mato Grosso e rodar direto até o destino, sem parar, chegando no sábado pela manhã. A única pausa seria para abastecer e descansar algumas horas ao meio-dia, horário em que devia parar em uma sombra e refrescar os animais, pois o calor intenso poderia colocar a carga em risco. No começo, tudo correu bem. O valor estava acertado, a rota traçada e o caminhão carregado. Peguei os animais e segui viagem. Para quem não conhece, no interior do Mato Grosso, tudo é distante. As cidades vizinhas mais próximas ficam a 100, 200, até 300 quilômetros umas das outras, e as estradas, até hoje, são precárias. Então, imagine naquela época. Era praticamente uma picada no meio da mata, cercada por floresta, com pontes de madeira improvisadas e caminhos cortando aldeias e fazendas. Sem contar as balsas que a gente precisava pegar para atravessar os rios e seguir viagem. É importante dizer que ninguém queria rodar naqueles dias por causa da quaresma, e principalmente naquela data, pois cairia em uma sexta-feira 13. Eu mesmo hesitei em aceitar o serviço, mas o valor era alto, muito mais do que o frete normal, e isso encheu meus olhos. O que eu não sabia era que passaria por uma das piores experiências que um ser humano pode enfrentar. Na data e horário combinados, liguei meu bruto, coloquei um modão no rádio e parti atento, mas não sem antes rezar, pedindo proteção a Deus. Sempre fui muito devoto de Nossa Senhora. Venho de família católica e sei que isso me ajudou, pois tive muitos livramentos durante meus anos de estrada. Escapei de assaltos, acidentes, de animais que surgiam do nada na pista. Tudo o que vocês puderem imaginar. Tenho certeza de que foi graças à proteção de Nossa Senhora e do menino Jesus. Eu tinha até uma imagem deles no porta-luvas que ainda guardo no meu mercadinho. Eu ia viajar sozinho. De companhia, apenas um papagaio chamado Parreco, um bicho de boca suja que sempre me fazia rir quando começava a xingar. Sempre que alguém entrava na cabine, ele dizia: "Bora viajar, bicho feio." Eu o ensinei a falar isso para zoar meus colegas de estrada, já que em viagens mais longas era comum rodarmos em dupla. A madrugada estava fria, uma neblina densa cobria o caminho, exigindo atenção redobrada. Mas à medida que o sol nascia, a temperatura subia e o dia clareava, dissipando a névoa. Na quinta-feira, tudo correu bem. Era dia 12 e, como sempre, fui supersticioso. Sabia que no dia seguinte precisaria me resguardar. Por isso,
Parei em uma igreja, em uma cidadezinha no caminho, e peguei um pouco de água benta. Afinal, na sexta-feira 13, tudo pode acontecer. Melhor prevenir. O dia transcorreu sem problemas. O tempo estava agradável e decidi nem parar ao meio-dia. Apenas segui viagem, calculando que, se rodasse direto, chegaria ainda na madrugada, ao invés do sábado de manhã. Estava bem descansado e alimentado, então não havia risco de dormir no volante. Já havia feito esse tipo de maratona antes e estava tranquilo. Foi então que tudo começou. Era madrugada de quinta para sexta, por volta das 3 da manhã. De repente, a temperatura caiu bruscamente e o rádio parou de funcionar, pegando apenas estática em todos os canais. Achei estranho, pois já havia passado por ali antes e isso nunca tinha acontecido. Me apeguei a Deus e continuei orando. Para meu desgosto, a neblina voltou, me obrigando a reduzir a velocidade e redobrar a atenção. Eu ia pegar um trecho de cerca de 200 quilômetros de estrada reta, uma parte perigosa, pois por ser muito monótona, é fácil cair no sono. Isso sempre causava problemas. Era comum motoristas dormirem sem perceber. Você está de olhos abertos e, do nada, quando olha o relógio, percebe que se passaram 15 ou 20 minutos sem que você se lembre de nada. Chamávamos esse fenômeno de pescada. Já vi companheiros quase baterem por isso e eles nem percebiam que estavam dormindo até que acordavam com o susto. Comecei a rezar em voz alta para que isso não acontecesse comigo. Foi então que ouvi um barulho estranho. Os bois, que estavam silenciosos até então, começaram a mugir de forma esquisita, como se estivessem acompanhando minha oração. Era um som estranho, quase um lamento, algo que nunca havia ouvido antes. Um arrepio percorreu todo o meu corpo. Peguei do porta-luvas a imagem de Nossa Senhora e do Menino Jesus e coloquei no painel, pedindo proteção. Foi então que vi algo no acostamento. Uma mulher caminhava na direção oposta. Ela vestia branco e apontava para o lado, como se quisesse me mostrar algo. Não parei. Apenas tentei ignorar. Mulher de branco, de madrugada, no meio de uma estrada deserta, com certeza não era desse mundo. Segui rezando e olhei para o relógio. Eram 3h03 da manhã. Dizem que essa é a hora das assombrações, e depois do que vivi, não duvido. Continuei dirigindo, mas alguns minutos depois, para meu terror, vi a mesma mulher novamente. Não era outra, era a mesma, fazendo o mesmo gesto. Tentei ignorar, mas a sensação de terror crescia dentro de mim. Olhei novamente para o relógio. Ainda eram 3h03, o que era impossível, pois entre a primeira e a segunda aparição dela haviam se passado vários minutos. Segui viagem, acelerando um pouco, mas a mulher apareceu novamente, mais 3 vezes. E todas as vezes que olhava o relógio ainda marcava 3h03. Foi então que ouvi um som atrás de mim. Era o Parreco. Mas ele não dizia, "Bora viajar, bicho feio", com sua voz animada de sempre. Sua voz estava diferente, sombria, e era como se ele estivesse com medo do que via. A cabine ficou fria. Um cheiro de carniça tomou conta do ar. Então, uma voz sussurrou no meu ouvido. "Por que você não se vira para mim?" Era a voz da minha mãe. Eu reconheci na hora. O problema é que minha mãe havia falecido há mais de 15 anos. Reduzi ainda mais a velocidade quando a neblina ficou mais espessa. Já tremendo, com lágrimas nos olhos e a boca seca de medo, fui parando no acostamento e deixei o pisca-alerta ligado. Devagar, abri a porta do caminhão e desci, pisando no barro seco da estrada. Tirei um cigarro do bolso e o acendi com dificuldade, já que minhas mãos não paravam de tremer. Olhei para a mata ao lado da pista e vi vários olhos vermelhos escondidos na escuridão. Era ficar ali com eles ou lá dentro com aquela coisa.
Comecei a rezar baixinho, pedindo a Deus força para passar por aquela provação. Foi então que, ao longe, caminhando pelo acostamento, vi a mesma mulher vindo em minha direção. Seu vestido era branco. Consegui ver bem seu rosto pálido e os longos cabelos escorridos caindo pelos ombros. Pensei em correr, mas para onde? Não tinha como sair dali a pé e nem como dirigir com aquela coisa lá dentro do caminhão. A mulher de branco se aproximava devagar e apontava em direção ao mato. Enquanto caminhava, parecia deslizar, como se não tocasse o chão, mas seu imenso vestido não me deixava ver seus pés. "Bora viajar, bicho feio", repetiu o papagaio. "Olá, tudo bem com a mãe?", dizia a coisa na boleia. Os olhos na mata brilhavam ainda mais intensamente, me observando. Tremendo, olhei na direção para onde a mulher apontava e vi pequenas luzes brancas tremulando. Eram inúmeras, como chamas de velas em uma procissão. Aos poucos, o vil murmúrio na mata tornou-se incompreensível e do meio da neblina surgiu uma procissão. A mulher, agora a poucos metros de mim, passou ao meu lado e sussurrou: "Deite-se embaixo do caminhão e se esconda." O frio agora era quase insuportável e eu, sem pensar duas vezes, obedeci. Deitado ali, vi pés esqueléticos passarem ao meu lado, cercando o caminhão. O cântico aumentava, um murmúrio sinistro e incompreensível. Algumas daquelas coisas abriram a porta e entraram na cabine. Outras subiram na caçamba para o desespero dos bois, que mugiam aterrorizados. Meu papagaio repetia: "Bora viajar, bicho feio! Bora viajar, bicho feio! Bora viajar, bicho feio!" Até que do nada parou, como se tivesse engasgado no meio da frase. Os bois agora gritavam, mas não era um mugido. Era como se vozes humanas saíssem de suas bocas. Vozes cheias de dor. Eu nunca vou esquecer aquele som, mesmo que viva 1000 anos. Espero nunca mais ver ou ouvir algo parecido. Fiquei ali, deitado, com a cabeça praticamente afundada na poeira, por pelo menos meia hora, até que tudo ficou em silêncio. A neblina foi se dissipando aos poucos e os olhos na mata desapareceram como num truque macabro de mágica. Não saí logo do meu esconderijo. Esperei mais um tempo. Quando um carro passou pela estrada, tomei coragem para me levantar. Vi-me sozinho, sujo e tremendo no acostamento escuro. Fui até a caçamba para conferir a carga e ver se os bois ainda estavam lá. Estavam, mas com o couro todo marcado e arranhado. Suas feridas pareciam ter sido feitas por garras e o sangue pingava dos cortes. Eles agora estavam em silêncio, os olhos vazios, como se olhassem para o nada. Decidi ir embora. Entrei na boleia e encontrei meu papagaio morto. O relógio marcava 3h14. De repente, o rádio ligou sozinho, tocando uma moda de viola no último volume, quase me fazendo grudar no teto de susto. Liguei o caminhão e segui viagem, ainda rezando, pedindo a Deus para que aquela jornada maldita terminasse logo e que tudo ficasse bem no final. Quando cheguei ao meu destino, ainda tive que ouvir muitas reclamações do dono da carga pelo estado dos animais. Eu não disse nada, afinal, quem acreditaria? Apenas aceitei o desconto no pagamento e voltei para casa, agradecido a Deus, a Nossa Senhora e ao menino Jesus por ter me livrado daquela situação. Depois disso, me desiludi com a profissão. Vendi meu caminhão e abri um mercadinho. Nunca mais voltei a trabalhar durante a quaresma. Hoje, sempre fecho o negócio e dou férias aos meus empregados. Vou para o litoral da Bahia, onde tento esquecer o que aconteceu naquela noite. Até hoje me pergunto o que realmente aconteceu, mas prefiro não saber. Certas coisas é melhor deixar quietas. De tudo isso, o que mais lamento é a morte do meu companheiro, o papagaio parreco.
Que força terrível é capaz de matar um animal de medo? Não sabemos. E a ignorância, muitas vezes, é a maior bênção que uma pessoa pode ter. Obrigado por ouvir meu relato.